Senhoras e senhores, muito boa noite para vocês que estão aí com a gente no YouTube. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós estamos construindo com o livro Jesus como Terapeuta. Esse livro que para mim tem sido motivo de muita inspiração, motivo de muito autoconhecimento e que tem me levado a águas profundas do meu próprio interior, do meu coração, fazendo com que eu consiga me perceber e perceber quem eu sou diante do mundo que se apresenta para mim. Essa é uma oportunidade única onde eu consigo é, perceber aquilo que eu preciso fazer para conseguir continuar em progresso na minha vida. E é esse o convite que nós fazemos para você nessa noite, através do Águas Profundas, através do Jesus como terapeuta. Fazer com que a gente se perceba enquanto ser humano, fazer com que a gente se perceba enquanto pessoas que têm potenciais e têm qualidades e têm defeitos, e saber lidar com isso, que é um dos grandes desafios, na verdade, né? Porque às vezes a gente escuta elogios das nossas qualidades, mas a gente não valoriza, e quando vem as acusações ali do juiz interior, como nós falávamos na semana passada, né? Quando nós escutamos essas acusações do juiz, falando aquilo que nós temos de ruim, a gente valoriza demais. Então é um tanto até mesmo contraditório diante do amor próprio, né? Que sempre nos convida a valorizar aquilo que há de qualidade, aquilo que há de bom, a perceber aquilo que há de riqueza, de beleza no mundo, na vida e em si mesmo. Né? Então, esse programa é justamente dentro desse convite onde nós conseguimos nos perceber enquanto pessoas que está constantemente em construção, que está se construindo e está tentando, na verdade, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso é um dilema da minha vida, na verdade. Eu sempre carrego comigo que nós nunca vamos estar prontos e preparados para aquilo que nós vamos enfrentar na vida, mas a gente é sempre construção, a gente nunca está pronto, a gente está sempre em processo, em processo de crescimento. E esse livro e essa oportunidade que nós estamos tendo aqui favorece essa construção onde nós podemos nos solidificar, não nos outros, mas em nós mesmos. E para mim isso é fantástico, fantástico poder perceber que nós podemos nos alicerçar em nós mesmos, e é este também um dos temas que nós vamos trabalhar nessa noite aí, onde nós estamos enraizados, né, onde nós estamos alicerçados, que é uma reflexão que vale muito a pena ser feita. E hoje nós temos aí o tema o convívio com nossas ilusões. E é um tema assim bem pertinente, bem interessante, porque é, eu particularmente vivo nas minhas viagens, nas minhas ilusões e às vezes preciso fincar os meus pés na realidade. Então assim, aquilo que eu vou estar falando para você nessa noite não é nada mais nada menos do que palavras para mim também, porque eu tenho muitas fantasias, muitos desejos, muitos projetos e muitos sonhos, e que às vezes eu sonho alto demais, né? E então a gente precisa, por muitas vezes, colocar os nossos pezinhos no chão e perceber aquilo que de fato é possível ser feito, né? É, e, enfim, tem tantas ilusões que a gente carrega dentro da gente, né? Então, inclusive, se você quiser compartilhar aí no chat, né? Com a gente daquilo que você vê nas pessoas que costumeiramente as pessoas caem constantemente nessa questão de ilusões e se decepcionam, né? Se frustram, enfim. As ilusões que nós construímos em nós mesmos faz com que a gente se coloque dentro de um buraco ali onde a gente consegue, onde a gente tem dificuldade de sair, né? Então assim, é importante nós termos claro os nossos sonhos, os nossos projetos, que um homem e uma mulher sem sonho, sem projeto, não consegue chegar a lugar algum. Né? Desde que esses projetos e esses sonhos, essas ilusões sejam palpáveis, né? Sejam possíveis ser realizadas. E já entrando aí na introdução do, do tópico, né, que Anselm Grun ele trabalha, se você quiser, inclusive se você quiser comprar o livro e quiser acompanhar a gente nas nossas reflexões, tá no 1.7, né, no primeiro capítulo, na sétima reflexão dele, com o tema, né, o convívio com minhas ilusões. E já logo nos primeiros parágrafos do livro,
Grum ele traz sobre a perspectiva que nós temos de muitas vezes estar olhando e sempre valorizando aquilo que os outros têm, né? Inclusive, esse é um sentimento de inveja que, se a gente não tomar cuidado, isso consome a gente, né? Então, assim, é um cuidado muito importante que nós devemos ter. E é interessante pensar nisso, por quê? Porque é uma prática muito comum que aconteça, né? Da gente ficar sempre percebendo aquilo que o outro tem e não perceber aquilo que nós temos, né? E principalmente valorizar aquilo que nós temos. Tem aquele dilema, né? Aquela ditado popular, que o jardim do outro é sempre mais bonito, né? E que às vezes isso machuca muito a gente, porque a gente às vezes fica tão fixado naquilo que os outros têm, que a gente não consegue se alicerçar e valorizar e amar e cuidar daquilo que nós temos. Então essa é a primeira reflexão que Grum ele já traz no livro, né? E que é importante a gente se perceber diante disso, né? Porque senão a gente acaba caindo em fantasias. E essas fantasias podem machucar a gente, né? Porque a gente acaba vivendo uma vida frustrada. Sendo que o convite, como nós dizemos na semana passada, o convite de Jesus é para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância, né? Então, dentro dessa perspectiva que Grum ele já inicia esse tópico aí, né? E aí Grum ele vai trazendo meditações para a gente conseguir, né, na verdade, perceber qual é a parábola que Grum ele quer analisar com as palavras de Jesus. Nós vamos até inclusive meditar hoje a palavra de Deus que está lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28 ao 30. Né? A partir através dessa parábola que Grum ele vai trabalhar junto com a gente esse tema do convívio com minhas ilusões. Só ressaltando, gente, algumas das coisas que nós abordamos antes da gente ler a Sagrada Escritura. É importante nós lembrarmos que Grum, dentro desse livro, do livro todo, ele quer trazer a importância das palavras, o poder que as palavras têm quando nós proferimos essas palavras para as pessoas. Né? Inclusive, Grum ele traz o quanto era poderosa as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus tinham uma espiritualidade, tinham uma profundidade muito grande. Né? E por isso que elas tocavam, por isso que elas mudavam a vida e a história de muita gente, porque Jesus ele tinha uma intimidade muito grande consigo mesmo e com Deus. E essa intimidade, ela refletia nas pessoas. Né? Então, assim, uma das coisas que nós refletimos na semana passada também é o que nós estamos alimentando o nosso espírito, com o que nós estamos alimentando o nosso espírito e com quais são as palavras que nós estamos proferindo para as pessoas. Será que são palavras de bênção, são palavras de prosperidade, são palavras de paz, de esperança, ou são palavras de derrota, palavras de opressão, né? de ficar reprimindo as pessoas, são palavras de reduzir o outro ao nada, né? É importante a gente pensar na forma como nós estamos nos direcionando para as pessoas, porque por vezes nós falamos para o outro aquilo que está dentro de nós, né? E por vezes não, acho que grande parte dos nossos relacionamentos nós estamos mais falando de nós mesmos do que dos outros, e é importante falar nisso por quê? Porque quando a gente começa a perceber aquilo que incomoda, né, nas pessoas, por exemplo, tem o Jair aqui que é o nosso produtor, então quando o Jair começa a ter algumas atitudes que me incomodam, que eu falo assim, cara, o Jair é meio doido, é meio, sei lá, estranho e tudo mais, eu começo a perceber no Jair aquilo que na verdade está em mim, né? Sim, claro, né? Na medida em que incomoda o comportamento do Jair em mim, é sinal que dentro de mim já existe muita coisa que fala de mim mesmo e não do Jair. É interessante pensar nisso, por quê? Porque dentro de casa nós temos muito costume de né, brigar com, às vezes, né? Ter momentos em que a gente entra em atrito com o pai, com a mãe, com o irmão, ou até mesmo com a esposa. Né? E aquilo que incomoda na esposa, aquilo que incomoda no pai ou na mãe, na verdade é uma realidade que já está dentro de mim e que está mal resolvida, né? Que precisa ser moldada, que precisa ser lapidada para que nós consigamos conviver melhor com as pessoas, né? E por que não falar que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui também
é uma tentativa de fazer com que nós convivamos melhor com as pessoas. Só que não tem como nós conviver melhor com as pessoas se nós não convivemos melhor consigo mesmo. Então, Groom ele traz sempre a reflexão não na perspectiva do outro, mas na perspectiva de si mesmo, né? De modo a conseguir perceber quem nós somos diante do relacionamento, quem nós somos diante do outro que se apresenta para mim.